Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje daremos início à nossa apostila número 8. Lembrando que boa parte dos exercícios da apostila número 7 estão pendentes lá no Classroom. Se atentem, meus queridos alunos, para a entrega, tá bom? Temos essa semana e a outra semana para fechamento dos conteúdos pendentes lá no Classroom. E hoje, nossa apostila número 8, galerinha, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento e subdesenvolvimento. Quando falamos dessas práticas, falamos numa questão social e econômica, tá bom? Isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial, aonde essa Segunda Guerra Mundial fragmentou uma divisão econômica, gerando uma quebra social pelo mundo, ok? E quando falamos nessa quebra econômica, principalmente dos países capitalistas, ele acaba influenciando uma grande divisão. Aqui vocês podem observar que boa parte do hemisfério sul são países subdesenvolvidos, tá? Diferente do hemisfério norte, onde boa parte dos países, como Estados Unidos, Canadá, boa parte da Europa, quase toda a Europa, né? Tirando aquela fragmentação entre a África, a boa parte da Ásia, tirando o sudeste asiático, onde estão os tigres asiáticos ali, que será trabalhado mais para frente no ano que vem, tem essa quebra econômica. Vocês podem observar aqui neste mapinha essa divisão econômica e social que acontece no mundo. Então vocês podem observar que acima do hemisfério sul, a linha do Equador aqui, né, uma linha imaginária, tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. E vocês acabam percebendo que a participação econômica é bem diferente, tá bom? Isso vai ser trabalhado ao longo dessas aulas pelo professor. E para entender um pouquinho dessa questão socioeconômica, da produtividade, do crescimento econômico, temos que entender os conceitos básicos, tá? Que cada país leva dentro do seu conceito de produção. Então, para entender a economia mundial, temos que entender os fatores que levam aos números, principalmente como o PIB, que é o Produto Interno Bruto. É a somatória de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um território econômico, dentro de um país. Aqui embaixo, galerinha, temos o mapinha das maiores economias do mundo. Isso em 2018, tá? É um dado já bem ultrapassado. Em primeiro lugar, temos Estados Unidos, que sim, é uma grande potência mundial, como a China, Japão, Alemanha, Reino Unido e a França. E da Índia para baixo, do 7º até o 10º, tirando o Canadá, tá bom? O Canadá, por que tirar o Canadá? Vocês podem observar o nível populacional e o tamanho do país. Então, ele é um país desenvolvido, ele está ali próximo aos Estados Unidos e também a China, tá? Em questão econômica. Aqui neste mapinha são os produtos, tá? A somatória de todos os bens e materiais projetados dentro da sua economia. Mas o Canadá tem uma população pequena comparado com a sua extensão territorial. Então, ela se torna uma grande potência mundial, porque sim, é rica em recursos naturais como o petróleo, o gás natural e o carvão. Se você pegar do 7º, vamos pegar o 7º, o 8º e o 9º, que é o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Então, a lógica seria ser a 5ª economia próxima a um PIB do Reino Unido. O que é o Reino Unido? São uma fragmentação de 4 países dentro da Europa, tá? É uma península que tem Inglaterra, Irlanda, País de Gales e a Escócia, tá bom? São países que têm uma economia que gera uma moeda única, não fazem parte da zona do euro, tá? Então é uma economia diferenciada da França, que tem como moeda o euro, como outros países da Europa. Então, a Alemanha. Então tem uma grande fragmentação econômica aí.
Mas aqui é só para ter uma dimensão do PIB. O que é o PIB? São os bens, materiais e serviços produzidos dentro do seu próprio território. Então essa é a produção em massa, tá? E para entender um pouquinho dessa somatória de serviços resultantes da mobilização desses recursos naturais, tá? Boa parte discriminada em alguns pontos, principalmente renda per capita, custo de vida, exportação e importação e balança comercial. Será o tratado neste momento, tá? Então o PIB ele desenvolve uma economia, a somatória de todos os bens, serviços resultantes da mobilização de recursos naturais. Então, é os serviços prestados, os serviços executados que vai gerar um capital. É a receita de um país, de uma localidade. O que é a receita? É todos os bens e serviços numa somatória que vai gerar um valor, tá? Que é este aqui, ó, em bilhões. 20,54 bilhões é a economia anual do PIB dos Estados Unidos, que é os produtos, tá? Os bens e materiais que são produzidos dentro dos Estados Unidos. Então aqui é anual, tá, galerinha? Gera 20,54 ou 544 bilhões de dólares na moeda local, tá? Aí você pega os Estados Unidos, que tem 2,850 bilhões de reais, tá? Diferente do Canadá, também que tem o dólar, também diferente do Reino Unido, que tem uma moeda diferente. Temos a Alemanha, o Japão, que são moedas diferentes, tá bom? Com um valor de mercado diferente, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui é a somatória do PIB na moeda local de origem do país, ok? E todo o produto nacional bruto, né, o PNB, que é diferente do PIB. O PIB, internacional bruto, sim, é independente da sua nacionalidade. Tanto pode ser uma empresa multinacional que desenvolva a economia dentro deste país que vai agregar o PIB, diferente do PNB. O que é o PNB? Produto Nacional Bruto. É a somatória de todos os bens e serviços resultantes da mobilização de recursos nacionais. Então, assim, ela não conta com recursos vindo de fora, tá? Investimentos de multinacionais que prestam serviço dentro daquele país. Um bom exemplo, as multinacionais. Elas vêm de fora para gerar economia dentro de um país, igual o McDonald's. Todo mundo gosta do McDonald's, mas o McDonald's é uma empresa americana. Então, boa parte do PIB lá nos Estados Unidos vai sim ser gerado com a economia do Brasil, a retirada desses recursos econômicos aqui do Brasil, principalmente pelo lado financeiro. Agora, o Produto Nacional Bruto é igual à nossa Petrobras, a nossa petrolífera, né, que retira petróleo e revende o petróleo e consome esse petróleo dentro do Brasil e também exporta para fora. É uma empresa nacional. Então ela gera um produto nacional bruto, tá? Então é a mobilização de recursos nacionais, diferente daqui, ó, de fins produzidos dentro do território econômico. Não está especificando que é nacional, tá? Então um é produto interno bruto, que são bens e serviços econômicos do país, independente da sua nacionalidade, como o professor falou, independente do país que faça esse investimento, comparando com o PNB, que é a somatória dos recursos nacionais aí, tá? Produzidos independente da economia dentro do nosso sistema econômico e como base o produto nacional. E o PIB e o PNB geram sim uma renda per capita. O que é uma renda per capita? É um indicador utilizado para medir o grau de investimento de um país, tá bom? Então a renda per capita é um indicador para medição de um grau de desenvolvimento de um país pelo lado econômico, tá bom? Obtido a partir aí da divisão de rendas
tá? Principalmente total de um país pelo total de seus habitantes. Então a renda per capita tem como base a sua massa populacional, que gera um capital que vai ser dividido entre a população. Por isso que tem essa grande desigualdade econômica, tá bom? As pessoas acham que a renda per capita brasileira é proporcional ao salário mínimo. Não, galerinha. Não, não é. Infelizmente, a somatória do nosso salário mínimo é em cima da renda per capita do nosso Brasil, tá? Custo de vida é o cálculo utilizado para avaliar a quantitatividade. Desculpa, galerinha, deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando. Ctrl mais. O custo de vida, galerinha, é diferente, tá? Por que tem custo de vida? É diferente da renda per capita, porque o cálculo utilizado para a avaliação, principalmente deste poder de compra das pessoas, depende do salário, a variação da moeda local, tá? Para isso é verificado a grande variação, tem uma verificação, uma variação, principalmente dos preços de bens e serviços de consumo, o que é gerado dentro do produto interno bruto, tá bom? Então, o custo de vida, eu vou dar um bom exemplo para vocês. Eu acompanho um youtuber, ele mora na Suíça, e lá ele recebe 16 mil euros. Isso revertendo na moeda local é muito dinheiro, tá? Dá em torno de 25 a 30 mil reais. Mas o custo de compra dele lá é caro também. Então ele ganha 16 mil euros, mas o preço do consumo, do aluguel, do gás, do combustível, do que ele depende lá é alto também, então é compatível ao salário. Por isso que a qualidade de vida ela é boa, tá? Porque ele ganha bem, os produtos custam caro, mas é acessível ao salário, é compatível à renda per capita de cada um, tá? Por isso que existe essa palavra aqui, custo de vida, é o cálculo utilizado para avaliar quantitativamente o poder de compra. Então, assim, avaliar o que essa pessoa pode comprar e se o salário dela é compatível ao poder de compra. O que é o poder de compra? É o gasto que a pessoa tem com moradia, saúde, educação, saneamento básico, transporte, alimentação. Então, se faz uma somatória desse gasto referente ao salário que vai dar a produtividade e o consumo para o custo de vida dessa pessoa. Por isso que existem países com o alto índice de qualidade de vida, tá bom? E esses países também têm um lado de exportação e importação, que vai gerar uma balança comercial. Lembrando que o PIB, Produto Interno Bruto, somatório de todos os bens e materiais e serviços produzidos dentro de um país, dependem do crescimento através da exportação e importação. Principalmente os Estados Unidos aqui, eu vou dar um bom exemplo, Estados Unidos, China e Japão. Lembrando que em 2050 tem a possibilidade, aproximada entre 2050 ali, o crescimento da China, né, que está sendo de uma forma tão desordenada, um crescimento econômico tão rápido, que sim, vai passar os Estados Unidos como uma potência econômica. Vai ser a primeira, já é uma potência econômica, mas vai se tornar a maior potência econômica devido à exportação e importação, tá bom? O que é exportação? Vendas para o exterior de bens e serviços de um país. O que seriam esses bens e serviços? Sim, recursos naturais, vegetais, como o Brasil fornece. Matéria-prima para o desenvolvimento da infraestrutura mundial, para o consumo alimentício, tá bom? Então, a exportação desses produtos de primeiro mundo, geralmente é o produto final, diferente. Igual os Estados Unidos, eles exportam, eles mandam para fora tênis da Nike, roupas, já o produto final, tá? E quem compra? São países como o Brasil, países daquele mapinha que o professor mostrou aqui, ó. São os países abaixo da linha do Equador, que são países compradores
de recursos gerados pelas grandes potências mundiais. Professor, tá, e a exportação? É a entrada de mercadoria e serviços estrangeiros no Brasil ou em qualquer país, tá? Então, a entrada é a importação. Vendemos matéria-prima e compramos o produto final. É isso que dá esse desequilíbrio na balança comercial que vamos falar agora. Então, exportação, venda para o exterior de bens e serviços. A importação é a entrada de mercadoria de serviços estrangeiros no Brasil ou em qualquer país, tá? Então, quando ele está importando alguma coisa, ele está comprando. E se ele não tem esse controle de venda e compra, ele vai inflacionar o preço de mercado, que vai gerar um desequilíbrio na balança comercial. Ó, relação entre a exportação. O que é a balança comercial? É uma relação entre exportação e importação de um país, como o professor falou, que vai gerar um déficit se você não tiver um controle, principalmente no Brasil. Lembrando que a dívida externa de um país acontece mais ou menos assim. Quando ele exporta, ele acaba vendendo para o exterior, né, os seus recursos e acaba importando esse recurso pronto. Vou dar um bom exemplo. O Brasil exporta petróleo, correto? Exporta carne, exporta boa parte da nossa agropecuária, da nossa agricultura. O que acontece? Se vende petróleo, o barril, vai para a Ásia. A Ásia produz materiais como borracha, que vai se transformar em tênis, diversos materiais, né? Exporta minério, componentes, que vai ser desenvolvido computadores, tablets, celulares para a Ásia. A Ásia, China, estou falando da China, tá, galerinha? Manda para os tigres asiáticos, que são arquipélagos dentro do continente da Ásia, que vamos falar um pouquinho mais para frente, que vai produzir em grande massa produtos e vai retornar em forma de importação para o Brasil. Então estamos vendendo com preço barato, muito barato um produto, um recurso que vai ser transformado em materiais que vai entrar causando uma inflação, porque é muito mais caro você produzir, então você está importando. É o que acontece no Brasil. Acabamos utilizando tudo mecanizado, tudo tecnológico, roupas, até alimentos, tá, galerinha? Vindo de fora do Brasil, prontos, porque não existe uma produção em massa com os grandes recursos que temos aqui. Isso acaba ferindo a balança comercial, causando um déficit dentro da balança comercial. Então, a balança comercial é para ser controlada com exportação e importação. Tem que ter um nível de conceito ali, onde as pessoas entendam que comprar e exportar tem que estar andando junto, tá? Então isso acaba ocasionando uma quebra comercial. Olha que legal, galerinha. Então vocês podem observar que os Estados Unidos, eles exportam mais ou importam? Opa! Eles vendem, então eles são exportadores, tá? Diferente do Brasil, que exporta recurso, matéria-prima e compra importação, tá? Diferente. E basicamente, galerinha, não vou me aprofundar, vou deixar a leitura aqui para vocês, senão fica muito maçante, muito chato, é uma aula só. Aqui fala um pouquinho do que é inflação, que é aumento, tá? Persistente dos preços em geral, que resultam em uma consistência também, perda do poder de compra da moeda. Então, é quando a variação de preço acaba acontecendo de forma irregular, igual o petróleo e o gás natural, né, que existe essa variação de mercado. Mas lembrando, galerinha, inflação, ela, quando controlada dentro da balança comercial, ela é favorável à economia. E inflação não é ruim, ela é ruim quando acontece um desnível dentro do nível de exportação e importação, ok? Galerinha, fica para a próxima aula, mais um debate. Vou estar deixando aqui um exercício, porque demanda tempo também e vocês têm que botar a mão na massa. E é isso, galerinha.
tá? Não está abrindo o exercício aqui e eu vou estar disponibilizando lá para vocês no Classroom, tá bom? Dúvidas referentes ao exercício muitas das vezes não é compatível com a informação, mas vocês podem estar me questionando, tá? Perguntando, que eu estarei aqui à disposição para ajuda de todos. Um beijo e até a nossa próxima aula.